Boa noite, gente. Boa noite. Começando aqui a nossa live. Aguardando o pessoal entrar. Saudade de vocês. Espero que vocês estejam muito bem. É uma delícia estarmos juntos para falar desse assunto tão maravilhoso, que é um assunto que não acaba nunca, né? Que é a gente saber amar, que é a gente aprender a amar, que é a gente se relacionar, né? Que a gente não fugir das relações sem compreender aquilo que está acontecendo, a importância da gente colocar limites e tudo isso a gente vai falar hoje. Eu vou responder um monte de perguntas de vocês e para que a gente tenha aqui uma saudade das meditações, né, Soraya? Também. Prometo que já essa semana já vou falar para vocês. A gente vai voltar com as meditações. Não vejo a hora também. A gente vai voltar com pelo menos uma vez por semana, né? Ontem eu estava meditando, lembrei de vocês, falei, vou incentivar o grupo a não parar, pelo menos uma vez por dia, né? Eu de vez em quando consigo pela manhã e à noite, né? E aqueles dias que você sente que está mais difícil ainda de meditar, são nesses dias que você precisa mais meditar. Que você fala, não vou conseguir, hoje não dá. Então, são nesses dias que a gente tem que ainda meditar mais, tá bom? Então, boa noite, esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Você quer falar alguma coisa? Se você quiser usar aqui para ver as mensagens aqui. Tá. Não, tá dando para eu ver aqui, não. Obrigada. Você usa aqui no meu celular. Legal. Não, mas tá dando para ver aqui. Obrigada. Então é isso, gente. Agradecendo sempre aqui a ajuda do Marcelo, do Diego também, da Laís e tantas pessoas que ajudam para que tudo isso aconteça aqui, para que esse curso, Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, chegue também ao maior número de pessoas, porque esse tema, gente, é um tema que na Era de Peixes, talvez a gente tenha... Jesus veio, né, na Era de Peixes para nos mostrar tanto sobre o amor, sobre todos esses passos que a gente pode dar em relação à inclusão, né? Bert Hellinger na constelação sempre falou muito sobre isso, da gente incluir tudo e todos. Então Jesus na Era de Peixes já trouxe essa mensagem maravilhosa sobre o amor, né? Agora a Era de Aquário traz a chance da gente olhar com consciência, né, para o amor. Então eu vejo que muita gente fala, eu preciso perdoar, né? E por que não consegue perdoar? Por quê, gente? Porque tem o nosso sistema, o software que coordena todos nós nesse planeta, é um software muito inteligente. Então ele tem travas de segurança, né? Ele tem um monte de aspectos que não deixam a gente escapar daquilo que a gente precisa ver, daquilo que a gente precisa crescer. E cada relacionamento traz uma oportunidade de crescimento, de cura. Uma das coisas que a gente vê é que tem gente aqui que me fez pergunta, né? Eu já vou começar a responder as perguntas, mas uma das pessoas perguntou assim, nossa, eu me relaciono pouco tempo com cada pessoa, já tive vários relacionamentos, nenhum deu certo. Cada relacionamento traz uma cura para o seu sistema. Ou repete algo muito doloroso do seu sistema. E isso precisa mudar. E a gente sabe que através do campo de consciência, tanto da epigenética quanto da constelação familiar, que é o campo morfogenético, o que esse campo mostra? Que quanto mais as pessoas se elevam, mais o número de pessoas curadas aumenta. Assim é com esse Covid, né? Hoje a Anélia, aliás, um beijo para ela, me mandou um texto lindo do Rupert Sheldrake, que aliás tem uma entrevista minha com ele aí no YouTube, que é quem mostra o que é o campo, né? Dizendo que se você fica conectado na televisão, vendo principalmente um monte de mentiras, que a gente sabe que tem muita mentira,
e vendo um monte de desgraça, você ajuda a curar. O vírus, ele fica mais forte quando a gente entra em conexão com essa frequência. E não com a frequência da cura, com a frequência do, sabe, eu vou me cuidar, eu vou me curar, eu vou... O que esse vírus está trazendo para cada um? Então, assim, gente, é o amor. Um beijo, Nélia. Beijo para você. A Nélia falou que hoje fez uma meditação lá do 7º módulo do curso, que é amor. E, então, gente, vamos lá. Né? O que a gente pode curar? Então, a Era de Aquário, ela tá aí para que a gente olhe de uma forma espiritual para as coisas. A gente não tem que olhar nem com a mente, nem somente com as emoções. A gente agora tem que subir de frequência e olhar as situações da nossa vida com uma consciência espiritual. Não adianta mais você fragmentar a sua existência, no sentido de tô doente, vou ao médico. Ótimo, vá ao médico, cure a sua parte física, vai ver o que tem lá, faça os exames, faça tudo. Mas não deixe de olhar o que está por trás do seu sintoma. Assim também com as suas emoções. Eu faço a terapia. Ótimo, faça a terapia. Vá olhar o que está por trás das suas dores. E a constelação veio como uma nova geração de terapia, porque de tempos em tempos, enquanto a gente vai aumentando, né, o nosso nível de compreensão, vai chegando uma nova forma e uma forma mais ampla e mais profunda da gente olhar para as nossas questões. Então, gente, fugir das questões nos relacionamentos, eu até estava conversando com uma pessoa que estava falando, é uma pena porque está fazendo terapia de casal e o marido fica falando para ela, não, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Então ela falou, a culpa é minha, vamos uma terapia de casal. E, gente, numa terapia de casal, cada um vai olhar para a sua questão, né? E quando os dois estão abertos, inclusive para fazer uma constelação, e olhar não como, a culpa é sua, e o outro falar, tá vendo? Falei para você que a culpa era sua. Enquanto a gente busca culpados, a gente não enxerga a solução. Então, eu estou dando para vocês agora uma grande chave. Enquanto você culpa o outro ou se culpa, vocês já perderam de vista a solução da questão ou do conflito de vocês. E isso é em tudo na vida. Em tudo na vida. Se você olha para os seus pais e você busca culpados, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, vocês perderam de vista o crescimento que ambos tiveram nessa relação que eles vivenciaram, ou que eles vivenciam. Assim, quando você termina um relacionamento, se você busca culpado, né, eu vou terminar porque fulano não... Não, o tempo de vocês dois, quando acaba, acaba. Quando não existe mais crescimento, não é culpa de um e nem de outro, né? Sempre às vezes, sempre não. Às vezes um deles decide, né, pela separação. E geralmente é aquele que tem um pouco mais de visão. Mas aquele que desiste, geralmente foi o que tentou mais. Ouça o que eu estou dizendo. Aquele que desiste, geralmente é aquele que tentou mais. Que olhou para o nós e não para o eu. Então, uma das grandes dificuldades, e que nessa era de aquário, né, a gente vai ter que olhar cada vez mais profundamente, é quando eu penso só em mim, isso na sociedade, isso no meu trabalho, eu vou lá trabalhar para eu ganhar dinheiro, eu não vou lá para trabalhar para através do meu talento eu servir alguém, eu vou trabalhar eu vou ganhar dinheiro. Não importa se eu estou fazendo direito para a empresa, ou não importa se eu gosto do que eu faço. Gente, era de aquário e principalmente depois dessa nossa quarentena vai cair tudo por terra. Se você saiu desempregado nessa era de agora, nessa quarentena, saiba que você vai achar o seu caminho real. Porque todos nós vamos buscar o nosso caminho real. Os conflitos que vocês estão tendo nos relacionamentos afetivos, eles são reais.
para que ambos saibam o que é que está fora ali do limite, o que de fato você quer para a sua vida. Então, na era de Aquário, gente, a verdade ela vai vir escancarada. E ainda mais com a mídia, né? Com mídias seguras, né? Mídias seguras, a gente vai poder enxergar o que está por trás, né? Como a gente logo vai enxergar aí o que está por trás desse coronavírus, que com certeza espiritualmente tem muita coisa que está dando oportunidade da gente crescer, tá bom? E uma coisa que eu quero falar para vocês é, quanto mais você se aperfeiçoa nesse tema que é o amor na sua vida, mais você olha para o outro como um Deus, né? A mulherada não fala, os homens também, né? É um deus grego, é uma deusa, né? Essa pessoa é uma deusa. Aliás, um beijo para a deusa, que deve estar aqui conectada. Por que a gente não pode tratar o outro como um deus ou uma deusa? Por que depois que você vai morar junto, ou que tem o seu casamento, a gente não se trata como deuses sagrados e como deusas, como sacerdotes e sacerdotisas? Porque nas eras anteriores a gente precisou pegar uma espada, um rifle, sei lá, né, um arpão, uma flecha, porque a gente resolveu matar um ao outro, né? Então o Bert Hellinger fala muito ainda dessa nossa necessidade de exterminar, né? Então a gente quer exterminar tudo ainda na nossa vida. A gente quer se exterminar, se autodestruir, quer destruir tudo que está ao nosso redor. E por isso que as coisas na nossa realidade ainda são altos e baixos, ainda são coisas impermanentes, porque nós não temos ainda, mas estamos a caminho de ter conexões que, sabe assim, a rede elétrica, o Wi-Fi que segura a onda, a gente ainda não tem condição de segurar nesse outro nível uma frequência forte de amor, né? Então, se olhar como uma deusa ou como um deus, já muda a sua frequência. E nessa frequência, você já não admite mais determinadas coisas nos seus relacionamentos, em qualquer situação. Pode ser no seu emprego, pode ser na sua família, pode ser com o seu pai, com a sua mãe. Saiu da frequência do amor? Não, né? E esse não, gente, não é um não autoritário, não é um não de matar o outro, de querer exterminar o outro, mas é um não de eu não vou entrar nessa frequência baixa, eu não vou entrar. E isso significa a gente saber colocar limites, saber ter o próprio espaço. E para isso você não precisa nem brigar. É simplesmente você se retira daquele nível, né, que você não quer para a sua vida. E assim a gente pode olhar para soluções que podem vir, para as pessoas que têm a mesma frequência que você se relaciona, seja amigos, seja relacionamento afetivo, seja seus filhos, né? Quantos filhos que às vezes voltam a morar na casa dos pais e acham que agora eles mandam na casa dos pais. Eles praticamente tiram os pais, fazem o que querem da casa dos pais, falam mal dos pais e estão lá sendo sustentados pelos pais. Então, isso também, os pais precisam, por amor, saber colocar limite. Então, gente, esse assunto amor na nova era, de pais com filhos, de filhos com pais, tem a ver muito com dizer a verdade. Eu assisti um filme na semana passada, que eu até tentei procurar aqui, mas uma hora eu vou achar e vou falar para vocês. Que é um filme muito bonitinho, assim, muito simples, né? A história acho que são 4 irmãs, que a mãe, se alguém souber, tá no Netflix, que a mãe diz que tá com uma doença e vai morrer, tem 1 ano de vida, só que a mãe é muito madura. E daí uma das filhas, por exemplo, ela se casou e engravidou. E ela, de repente, teve esse bebê e o médico falou que o bebê era um anão. E por que é um anão? Ela falou, você não vai falar para o seu marido que o bebê
um anão? Não, eu não vou falar. Por quê? Porque ela, na despedida de solteira, ela transou com um anão que estava lá na festa dela. E ela falou, não, eu vou mentir, não vou falar pro meu marido que eu transei na festa de solteira com um anão. E a mãe dela deu um jeito de que isso fosse mostrado pro marido. Então, uma delas, né, também ia se casar e, enfim, conheceu uma outra pessoa e depois voltou com esse cara que ela ia se casar. E a mãe mostrou pra ela que esse cara que ela voltou não tinha nada a ver com ela. Então, esse filme mostra, gente, a verdade nua e crua, que, aliás, é uma das coisas mais legais da gente treinar cada vez mais a nossa percepção de saber isso aqui é para mim, seja o que for, uma comida que você vai comer, uma pessoa que você vai conversar, um relacionamento, uma amizade, isso é para mim, né? Então, mostrar a verdade da nossa vida, a gente querer ver a verdade é algo muito importante para que a relação se suporte. Então, essa pessoa que eu estava conversando, que falou que foi fazer terapia em casal, falou assim, Simone, o meu namorado, marido, ele agora não quer fazer atendimento individual. Ele falou que ele não precisa, que o problema está todo comigo. Por quê? Porque ele não quer ver a verdade. Porque ele não quer olhar para ele. Então, se a pessoa não quer se olhar, como é que vai ser um nós? Gente, fala a verdade. Não dá para uma relação falar, você é culpado. Não. É assim, o que nós vamos curar entre nós. Mas até essa cura precisa ser uma cura... Deixa eu ver se alguém pôs o nome do filme aqui. Até essa cura precisa ser uma cura com respeito, certo? Então vamos lá. Esse curso que eu fiz, ele é um curso que é uma primeira etapa para que a gente tenha consciência dos emaranhamentos que existem na nossa família e que, por causa da força disso se repetir e de não ser equilibrado o amor, porque qual é a dinâmica mais forte dentro de um relacionamento quando a gente está emaranhado com a nossa família? A dinâmica mais forte é a fidelidade ao campo familiar, ou seja, meus pais, avós, bisavós sofreram no relacionamento, apanharam, foram traídos, tem mentira em relação à paternidade, tem segredos, tiveram filhos fora do casamento, tem abortos. Tudo o que era de mentira acaba vindo à tona através do equilíbrio das próximas gerações. Então, muitos de nós também não entramos nessa família e nem estamos conectados, emaranhados com alguém do nosso sistema, porque nós somos santos e porque a gente é diabo. Não tem santo e diabo, gente, tem crescimento. Então, a gente tem que sair desse olhar de julgamento em cima da gente, de condenação em cima da gente e de condenação em cima do que foi lá atrás. Mas a gente pode ir para um estado de amorosidade, de acolhimento, até dos nossos antepassados. O acolhimento não é inverter a hierarquia e você falar, eu carrego por vocês. Mas é dizer para eles, aquilo que foi difícil para vocês, eu equilibro com amor agora. Equilibro com bênçãos nos meus relacionamentos, com passividade. Passividade não no sentido com ser pacífico, que as coisas possam ser mais calmas. O nosso corpo, gente, já não aguenta tanto estresse. Para que entrar em briga? Se a gente ainda é animal que não consegue conversar, porque se contraria o outro já não aguenta. Por quê? Porque não consegue conversar, não consegue olhar para o outro, não consegue se olhar, não consegue formar um nós, né? Então tá na hora da gente formar um nós. Já encontrei o filme, haha. Gente que vai e volta. Isso mesmo. Ai, será que eu consigo fixar? Gente, é um filme bem levezinho assim, mas ele mostra a verdade. Sabe a realidade das coisas?
E quando você é verdadeiro com o outro, até o Bert Hellinger fala, dê créditos de erro para um e para outro, porque ambos vão errar num relacionamento, ambos vão magoar um ao outro. Mas quando ambos conseguem reconhecer e falar, eu sinto muito, né? Eu não consegui ver, eu não consegui enxergar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e foi assim. Então, quando a gente consegue realmente se relacionar de alma, mostrando quem a gente é de alma, a gente não aceita menos do que isso. E é para esse lugar que eu quero levar vocês. Não um lugar chato, exigente, de ego. Você vai ficar sozinho, né? Porque não tem ninguém perfeito, você também não é perfeito. Mas estar com alguém que realmente queira estar de alma e de uma forma mais evoluída para que a relação possa continuar, né? Então vamos às perguntas, gente. Que horas são? Ai, que eu fico com o tempo aqui. O casamento acabou, suas lives estão nos ajudando a crescer, a finalizar este ciclo em breve. Então, finalizar um ciclo exige, às vezes, um tempo. Um casamento, às vezes, não acontece de um dia para o outro. Às vezes, você conhecer outra pessoa em outra vida já, né? Então, o casamento, você pode ter que morar junto no mesmo dia que você conheceu. Mas você já conhece essa pessoa de outras vidas. Ninguém conhece ninguém assim, por acaso. Então, às vezes, finalizar um ciclo também tem o tempo certo, né? Então, sentir esse tempo certo, ele é muito importante, né? E perceber e continuar a relação de amizade, o amor entre pessoas que viveram juntos, esse amor continua, o respeito, né? O pegar o que aquela lição, o que aquela pessoa trouxe de lição e de cura para o seu sistema, porque depois que essa cura acaba, o relacionamento também acaba. E daí, quando a gente saiu de tudo que é inconsciente, a gente então pode encontrar uma relação de alma. Então tem gente que fala, dá para encontrar uma relação de alma gêmea? Se você está se trabalhando, meditando, não é só estar se trabalhando quando o bicho pega, gente. Tem gente que, eu só vou no médico quando o negócio pegou. Mas eu nunca cuido da minha saúde, mas agora porque o Covid... Não, saúde se cuida diariamente, relacionamento se cuida diariamente, evolução se cuida diariamente. Não é só, no dia da minha terapia. Não, é o tempo inteiro, né? Ampliar a sua visão, a sua percepção de mundo. Isso é que faz diferença, né? Não consigo ainda dar o primeiro passo para nos separarmos, mas vivemos como amigos. E até essa pessoa que eu estava conversando hoje falou assim para mim, meu marido falou para mim, vamos viver como amigos. Gente, não tem amizade nesse sentido. Tem amizade, sim, num relacionamento afetivo. Mas a sexualidade, ela é essencial para um relacionamento afetivo. Não é um relacionamento de amizade. Você pode ter um relacionamento de amizade, né? Com qualquer pessoa. Mas um relacionamento de casal, quando não tem sexualidade, não tem mais sexo, o relacionamento acabou. Essa é a verdade, né? E daí vocês podem falar, mas eu não quero mais, né? Tem gente que fala, não quero mais sexo, tá bom assim. E se realmente é isso, tá tudo bem. Mas daí uma pessoa falou, tenho dificuldade em confiar nas pessoas. A gente passa por histórias de perder confiança. Porque, gente, nesse planeta, nesse nível que a gente está, nós temos muitos testes. E os testes, quem assistiu The Good Place sabe que esses testes levam a gente sempre para o mesmo lugar de sofrimento. Porque sabe que é ali que está a nossa grande transmutação de alma. Então, quando a gente sabe que cada pessoa que passa na nossa vida, ela nos ensinou a ficarmos mais fortes, mais espertos, né? Tem até uma música que fala o que não mata me faz crescer, né? Uma música americana. E é verdade, os relacionamentos nos fazem crescer dentro daquele ponto em relação à confiança, né? Em relação a gente
dar um voto de confiança no outro e também passar confiança para o outro. Mas não é uma confiança de criança, inocente. Porque é muito fácil a gente ser inocente. É muito fácil viver num mundo de contos de fadas, onde a gente fala, não, tá tudo lindo. Não. Crescer exige de nós sair da inocência. Olhar para aquilo que precisa ser olhado, né? Eu até estava conversando também com uma outra pessoa, aliás, um beijo ela se ela estiver aqui conectada, ela fala assim, de repente eu vi que uma ex do meu marido começou a aparecer na área tal, e eu comecei a emanar uma energia de, olha, eu libero você, se você quer ir embora, você pode ir embora. Mas se você quiser ficar aqui, isso não. E daí essa pessoa encontrou, né? Essa mulher encontrou com essa outra mulher e falou para ela. Gente, que relação mais verdadeira? Falou, eu tenho filhos, tenho uma família. Se realmente ele quer ir com você, tá aberto, ele pode ir. Mas se ele quiser ficar, a nossa relação é uma relação de confiança. E eu acho que tem que ser assim, né? Porque todos nós, gente, todos nós somos tentados a querer. Gente, tá aí, o mundo tá aí. Para tudo, né? Agora, a gente precisa disso? Até tem a pergunta de um homem que fala sobre isso, né? Essa coisa de querer buscar outras, essa nossa ganância, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal obeso. Por que o pessoal é tão obeso nos Estados Unidos? Porque lá eles têm eles são os reis, né? O poder da humanidade. Eles podem tudo. Não tem limite de nada, eles podem comprar tudo. Então, eles são tão gananciosos que eles põem tudo para dentro. Tudo, eu posso tudo. Então, eu posso comer tudo, posso ter tudo, posso... Então, depois a gente arca com o tudo que a gente pode. Então, a gente realmente pode tudo. Mas o que realmente tem valor em termos espirituais, né? O que realmente tem valor? E de repente essa pessoa tem valor para ela sair com um monte de mulheres em série ou com um monte de homens em série. Isso aqui não é uma coisa moral que eu estou falando, mas isso tem consequências, né? Tem consequências de muitas formas e principalmente da forma que a gente não enxerga, que é a forma energética. Então, com quem a gente se conecta intimamente, o que a gente troca com essa pessoa? Será que tem troca? Ou eu sugo dessa pessoa e ela suga de mim? E depois, o que vai isso gerar, né? Para mim. Então, esse tipo de conhecimento espiritual é importante. Eu sei que muitas religiões colocaram essa situação como uma forma moral. Mas a moral não ensina e nem nos mostra de fato as coisas profundas, né? Então, isso você aprende meditando, né? 50%, creio eu, dos nossos problemas, a meditação ajuda a enxergar, né? E os outros 50% a gente rala ainda, né, gente? Porque a gente ainda está aprendendo. Então, eu também olho para as minhas questões, vocês têm que olhar para as questões de vocês, e assim a gente vai crescendo e vai aprendendo, certo? Vamos lá. Não consigo transformar um namoro que estava dando certo em um casamento. Tenho 48 anos. Gente, então, tem pessoas que realmente elas não estão disponíveis para viver uma relação a dois, uma relação mais profunda. Quando a gente namora bastante, eu tô arrepiada. Quando a gente namora bastante tempo, né? Existe um tempo certo para você fazer um movimento. E depois que esse tempo certo ele passou, às vezes a pessoa se casa e fica 1 ano, 2 anos e o casamento vai embora. Acaba. Porque na verdade já tinha acabado. Mas a pessoa ela não tem coragem de enxergar realmente se essa relação tem força ou não para continuar. E às vezes tem força para continuar namorando, cada um na sua casa. Porque ainda ninguém está pronto e está tudo bem. Mas quando um quer ir para o casamento e o outro não quer, então chega uma hora que isso precisa ser visto, que um
de alguma forma já está indo para um caminho de estou mais pronto, estou pronto e o outro ainda não está pronto. Então, às vezes a gente pode esperar e às vezes a gente pode dizer não. Agora, sempre eu pergunto quando alguém não, de alguma forma, encontra alguém indisponível. Já falei isso para vocês. Eu também estou indisponível quando eu encontro alguém indisponível. Então a gente vai aprendendo a se disponibilizar. Às vezes eu estou conectada ainda com a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, né? O outro também, né? Quando os dois talvez ainda não conseguiram se despedir dos pais para crescer, para assumir a responsabilidade de dividir uma relação a dois, né? Então, isso é muito importante. A gente vem de várias gerações onde essas divisões eram divisões muito claras, né? Então, as mulheres ficavam em casa, faziam o trabalho de casa, os homens traziam o dinheiro. Hoje, as divisões, elas estão mais simples, mas também mais complexas em muitos aspectos, né? Então, quando ambos têm a mesma consciência do que é equilibrar um relacionamento, equilibrar a troca de um relacionamento, ambos começam a perceber de que estou fazendo demais para o outro, estou dando demais e eu preciso tirar o pé. Então, geralmente um filho que inverteu a hierarquia com o pai ou com a mãe, se tornou mãe da mãe, pai do pai, enfim, pai da mãe, faz isso num relacionamento afetivo, inverte a hierarquia, né? E quando um filho ainda não saiu, de fato, não se despediu dos pais, esse homem ou essa mulher, eles vão se comportar como crianças num relacionamento afetivo, não querendo dividir nada. Eles querem só receber, mas eles não querem compartilhar, né? E tem muita gente que tem dificuldade de receber, porque receber significa se tornar vulnerável. Significa que quando eu recebo algo, eu me torno devedor de algo, eu preciso saber compartilhar algo também. Então, muita gente prefere só dar algo, porque daí não tem esse sentimento do eu devo algo. Então, arruma relacionamentos onde essa pessoa só dá e não sabe receber. Então, gente, aprendam a receber e a dar. Num relacionamento de pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Ah, não, mas eu que sustento meus pais, eu que tenho que ajudar, eu que me dei bem, eu que... Os pais dão e você recebe. Para você desinverter essa hierarquia, você precisa exigir. Exigir não, você precisa pedir algo para sua mãe, pedir algo para o seu pai, algo simples que eles possam dar. Como, faz um bolo para mim. Pai, vamos comigo lá, tal coisa que eu tô com medo de sozinha. Então isso desinverte a hierarquia, certo? Vamos ver como é que tá aqui. Logo no primeiro módulo olhamos para muita coisa. É isso, gente. Até amanhã vocês têm o primeiro módulo que eu dei gratuitamente, gratuito já é, né? Que eu presenteei vocês com o primeiro módulo, que é um módulo extremamente importante, que é a conexão com a nossa mãe para a gente se relacionar, né? Então tem gente que repete muito esse módulo. E então até amanhã vocês podem se conectar com esse módulo e depois amanhã é o último dia da promoção dos 40%, né? Então depois vocês vão, talvez eu feche o grupo, né? Não vou abrir esse curso pelo menos por algum tempo, para que eu possa dar mais atenção para esse grupo e para que a gente faça as lives e para que a gente possa realmente transformar. Não consigo me doar para o outro com facilidade. Estou sempre procurando ignorar a pessoa. Não deu para ver. Julgo mais fácil. Como dar um basta nisso? Não consigo me doar para o outro com facilidade. Estou sempre procurando ignorar a pessoa. Então, quando a gente vive nessa competitividade ou nessa luta, então o outro também coloca, né, vamos com calma. Só que um relacionamento, gente, ele é assim.
a gente se aproxima, aproximou demais, deu choque, dá uma coisada, depois volta de novo, sabendo qual é o limite, qual é até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir, e assim a gente vai se adaptando, tá bom? Então isso é muito comum acontecer. Vamos lá. Não consigo dar um passo adiante. Espera só um pouquinho, gente, que eu tô aqui tentando ver. Vamos lá. Ter leveza, ser mais solta, saber brincar. Pois é, levar o relacionamento também, trazer para o nosso relacionamento afetivo a nossa criança interior. A nossa criança, ela aparece em alguns momentos importantes da nossa vida. Quando que a nossa criança aparece? Quando nós somos contrariados, as feridas da nossa criança. Quando nós somos contrariados, quando nós temos filhos, tudo que o filho tem de problema, pegue para você e olhe, porque o filho só te dá de presente aquilo que você precisa resolver, os pais precisam resolver. E num relacionamento afetivo, quando a nossa criança está ferida, a gente vai encontrar com a criança ferida do outro. Por isso que é importantíssimo a gente olhar para isso, certo? Então, olhar para a nossa infância, não só a nossa, mas tem gente que não consegue brincar porque já há muitas gerações as crianças já vão trabalhar muito cedo, né? Por necessidade tiveram que trabalhar muito cedo, então a infância foi completamente ceifada, né? Foi cortada. Tem gente que a adolescência foi cortada, por isso que quer viver como adolescente. Tem gente que vive como adolescente pelos pais, porque o pai e a mãe tiveram que trabalhar cedo e não puderam viver a adolescência. Então daí os filhos ficam adolescentes a vida inteira, sabe? Só querem brincar, não querem fazer mais nada, né? Não conseguem perceber isso. Que mais, gente? Deixar ser amada. Esse é um ponto principal que eu vou fazer um exercício com vocês numa live, né? Uma live do grupo do curso, o ser amado e ser amada. A dificuldade que as pessoas têm em relação a isso, eu vou fazer um trabalho bem especial com vocês. Peraí, deixa eu ver aqui. Repetição de padrão, isso é uma das coisas que a gente olha também no curso. Tentamos muito dizer não para essa relação, mas foi mais forte que nossa razão. Estamos felizes. Como a constelação explica você se conectar a alguém que estava comprometido? Continuando, devemos nos culpar por amar alguém que tinha compromisso com outra pessoa? Gente, não existe culpa, né? A culpa, ela é um sentimento que muitas vezes faz a gente ficar mais preso do que solto. Então, lógico, a gente prende os culpados, né? Mas quando a gente prende um culpado, a gente deixou de olhar para o todo, porque este culpado que foi preso, né? Quando a gente olha isso no direito, né? A gente vê que aquela pessoa tinha conexão com o mal que ela fez ao outro, o outro também pedia esse mal, né? Então, se a gente olha por culpa, a gente perdeu de vista a solução. Então, um culpado de um crime, um culpado de um roubo, um culpado precisa sim ser corrigido, mas a gente vê que essa correção que a gente tem de enjaular a pessoa somente, de pagar esta pena somente, pode ter um efeito pior ainda, porque existe algo mais amplo para ser visto. E geralmente é algo na família, porque ninguém é preso sozinho. Essa pessoa que está presa, toda a família sofre. E por que a família sofre? Porque tem algo da família para ser visto, não só daquela pessoa, né? Então, quando a gente olha com culpa, já a gente perdeu de vista realmente o que está acontecendo. É muito importante que a gente consiga olhar para o outro,
não para outra relação. Então, por exemplo, você conheceu o seu marido ou a sua esposa, ele era noivo ou noiva de alguém. Quando você consegue dar um lugar a isso e deixar com que a outra pessoa resolva essa situação, mas você não se sentir tirando vantagem do outro, dando um lugar ao outro, essa relação pode sim ir para um lugar, porque, gente, sinceramente falando, agora de um nível mais alto, os nossos encontros, eles são cósmicos. São encontros que uma relação de alma gêmea, eu atendi esses dias um casal muito lindo, onde isso aconteceu, e ele principalmente estava se sentindo muito culpado. Se separaram, já estão juntos, mas ele fica com culpa. Então, alguém que sempre prezou, né, no caso dele, prezava numa outra vida só respeitabilidade, honra. Nessa vida, ele teve que, porque a mulher dele descobriu e foi aquela coisa. Então ele teve que bancar, olhar para o amor, que o casamento dele já tinha acabado, e ver que aquele, entre aspas, mal, que parecia mal para a separação dele, para ele ficar com essa mulher, trouxe crescimento para a primeira mulher, essa mulher que também se relacionava, era casada, trouxe crescimento para o marido, e eles tiveram coragem de assumir uma relação que vai beneficiar muito mais do que a relação que eles viviam anteriormente, que não era uma relação real. Era uma relação por ego, era uma relação para curar determinadas situações inconscientes, mas não era uma relação que podia crescer, levar um crescimento espiritual. Né? Então, tem relações que nos levam a um crescimento emocional, material, mas não nos levam a um crescimento espiritual. Apesar de que eu acho que todas as relações nos levam a um crescimento espiritual, mas o que eu estou querendo dizer é que não são relações realmente espirituais, que têm uma função de vibrar numa frequência alta e ajudar a humanidade nessa frequência de amor. Entende o que eu estou querendo dizer? Bom, tem gente falando de abandono. Novamente, gente, ninguém é abandonado num relacionamento afetivo. Não existe abandono. Existe a relação acabou, né? A conexão de uma parte ou de outra acabou. Mas não existe abandono. Quem é abandonado são as crianças, são abandonadas. Então, veja se na sua família teve alguma criança que foi abandonada e que você traz isso com uma sensação de abandono. Se a sua mãe foi abandonada quando criança, se seu pai foi abandonado, né? Esses dias eu lembrei, né? Eu tenho um avô que morreu cedo, né? Com 42 anos. E a mulher dele, a minha avó, falava que esse meu avô tinha uma mãe, que era a minha bisavó, que ela foi abandonada. Ela tinha muita vergonha porque ela foi abandonada pelos pais. Ela foi criada de forma adotiva, né? E ela era muito revoltada de falar a história dela, ela tinha muita vergonha de ter sido abandonada numa calçada e ter sido achada como um bebê assim na rua. E então eu lembrava, né, disso e como isso pode afetar. E quando a gente consegue olhar já para as histórias, a gente já vai dando um lugar a isso para que as próximas gerações não sofram com isso, né? Então, de alguma forma, quando a minha mãe, você vê o meu avô, o filho dela, morreu com 42 anos de quê? Coração. E daí a minha mãe, que é a filha dele, de alguma forma se sentia, porque o pai morreu cedo, meu tio também, o pai morreu cedo, se sentiram de alguma forma carentes do amor do pai, né? Então viviam com esse trauma. Então por isso até que também eu fui para a constelação, porque de alguma forma também me conectei muito com essas histórias. Então, às vezes, tem gente que fica se relacionando muitas vezes porque busca alguém que falta no campo. Busca uma mãe que falta, busca um pai que falta, né? Então, busca essas histórias de abandono, até que essa pessoa que foi abandonada tenha um lugar. E você, que se sente abandonada num relacionamento,
olhe para esse relacionamento agora com uma força de uma mulher adulta que sabe do risco de uma relação, de repente o amor acabar, o amor de casamento acabar, mas conseguir perceber a preciosidade que cada relação traz pra gente. Depois que fui traída, perdi aquele fogo pelo marido. Da mesma forma que existe o equilíbrio de troca numa relação, então alguém me dá uma flor, eu falo, ai, fulano gosta de tal coisa, então eu também faço algo. Daí ele fala, nossa, ela gosta de tal coisa, então eu vou fazer algo. Puxa, ele gosta de tal coisa, então eu faço algo. Então a relação de troca vai aumentando. Quando existe uma quebra nesse sentido, é necessário que exista da outra parte também esse desequilíbrio de troca. Essa pessoa também, de alguma forma, faça algo não maior do que o outro fez, mas que você, de alguma forma... Gente, é difícil falar isso numa live onde vocês, de repente, não entendam o que eu estou querendo dizer, porque o Bert Hellinger, ele sempre foi muito observador nesse sentido, porque quando a gente se torna santo porque o outro traiu, a gente não olha porque o outro traiu. Geralmente aquele que trai, ele foi impulsionado por essa outra pessoa. Essa é uma das coisas. Mas a outra coisa é, se o outro de alguma forma, por algum distúrbio dele, fez isso, nunca é só de uma pessoa, geralmente dos dois, mas se isso existiu, é importante que essa outra pessoa, de alguma forma, faça algo menor para, neste desequilíbrio, vocês voltarem na conexão ou terminar de vez. Porque tem muitas relações que continuam e isso faz com que nunca mais isso possa ter um lugar. Por isso que é muito importante constelar e olhar, né, o que realmente aconteceu, porque houve essa traição, né? Nossa, gente, tá voando o tempo. Bom, mas tudo bem. Vou ver se o que mais eu consigo responder aqui. Então, daí esse homem falou, nunca ter certeza se eu quero abrir mão de novas paixões pela vida. Então, muita gente vive nisso. E se você não tem certeza, viva essas novas paixões, né? Viva a sua vida nesse sentido de viver as novas paixões. Se você acha que isso te acrescenta e que é importante, vivencia isso, né? Agora, viver novas paixões é um estado de superfície. Se entregar de fato, se aprofundar numa relação onde de fato você tem uma conexão de alma e todo dia é novo, porque alguém que está numa busca espiritual evoluindo, gente, essa pessoa é nova a todo tempo, e você também. E um acrescenta tanto para o outro, e é tão bom estar com o outro, que então essas novas paixões, elas perdem completamente a graça, né? Porque não nos nutrem realmente com crescimento profundo. Mas eu não tenho nada contra viver também essas paixões e desde que seja claro, né, com o outro e que você não entre num estado de mentira com o outro, porque tudo isso é frequência. Se a gente mente, a gente vai atrair pessoas que mentem, né? Então, num determinado momento, alguém vai fazer a mesma coisa que você faz com o outro, porque tudo isso é frequência, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Que mais? Demonstrar o amor que sinto pelo meu marido e para os filhos. Pois é, gente, essa entrega da gente mostrar, né, o que a gente sente. Eu fiz um exercício recentemente que eu vou fazer depois com vocês na live. Foi um exercício extremamente importante em relação à nossa mãe, ao nosso pai também, para que a gente entenda por que a gente tem dificuldade de se entregar e de demonstrar afeto, tá? Uma hora vocês também
Quem estiver no curso também vai ver isso. Casada há 31 anos, mas ainda com muita dificuldade de me expressar sobre tudo. Fenomenal. Eu estou até conversando também com uma pessoa e ela tem muita dificuldade de... Ela simplesmente não se expressava. Ela não falava nada. Ela tinha pavor de mostrar o que ela estava sentindo. E daí o namorado dela começou a falar para ela: você é muda. Você vem reclamar tudo de uma vez, por que você não vai falando, né? Você fica muda. E daí eu falei para ela: você tem que se expressar. Só que agora que ela está expressando, ele não consegue acolher o que ela expressa. Não consegue concordar. A pessoa não precisa concordar, mas ela pode acolher e ambos podem entrar num nível de comunicação onde, depois que eu me expresso, posso até ver que, gente, não é nada disso, desculpa, eu falei coisa que... né? Então, lógico que falar sem pensar, xingar o outro, falar palavrão pro outro, menosprezar o outro, gritar, eu acho que isso na nova era, gente, vai cada vez mais perder força, porque eu acho isso de um nível tão baixo que não dá, de verdade não dá para ficar com essa relação onde eu não posso expressar, eu posso expressar com amor ou até com raiva, mas não de tentar exterminar o outro, de tentar deixar o outro para baixo e de deixar essa energia ficar girando, né? Uma energia de agressão. Então, isso precisa terminar. A gente, na área de aquário é pura expressão, né? Então, é necessário expressar, mas, de novo, expressar com a nossa alma, não com o intuito de machucar o outro, mas expressar o que você está sentindo. E não o culpar o outro por tudo, mas expressar: isso não dá para mim. Olha para o meu lado, isso não dá para mim. E às vezes o outro fala: olha para o meu lado, isso não dá para mim. Então, uma relação pode dar certo, de novo, quando existe o nós e ambos estão disponíveis para o nós, e quando a gente anda metade do caminho e o outro consegue andar metade do caminho. Do contrário, gente, não dá. Bom, expressar com a nossa alma, não com o intuito de machucar o outro, mas expressar o que você está sentindo. E não o culpar o outro por tudo, mas expressar: isso não dá para mim. Olha para o meu lado, isso não dá para mim. E às vezes o outro fala: olha para o meu lado, isso não dá para mim. Então, uma relação pode dar certo, de novo, quando existe o nós e ambos estão disponíveis para o nós, e quando a gente anda metade do caminho e o outro consegue andar metade do caminho. Do contrário, gente, não dá. Bom, eu respondi bastante gente aqui. Não dá para responder todo mundo, né? Tem uma pessoa que fala de um assunto legal. Lidar com a dependência dele em relação à família. O que eu faço? Será que eu posso fazer algo? Sim. Você pode começar mostrar com amorosidade as dores que a família dele tem e os emaranhamentos que isso causa para a conexão de vocês e os emaranhamentos que isso causa para os seus filhos. Então, às vezes eu vejo muitos casais que eles vêm e falam: é porque eu conheço a constelação e eu sei que isso vai sobrar para os nossos filhos. Então, por eles, nós viemos aqui olhar. Então, gente, não busquem uma constelação e falar: é por eles. Não, é por mim mesmo. Óbvio que pelos meus filhos, se eu posso deixar algo bom para eles, é uma herança de felicidade, de uma vida real. Não é de uma vida perfeita, não estou falando aqui de vida perfeita, mas de uma vida real. Mas buscando viver num nível de respeito, de comunicação, do nós, de amorosidade, que é necessário entre os casais para que a amorosidade comece a passar de geração para geração. Certo, gente? Bom, é isso. Então, amanhã é o último dia. Vocês podem mandar e-mail para o curso @simonearrojo.com.br para quem quer ter acesso ao primeiro módulo para decidir se vai fazer ou não. E quem quiser, gente, fazer o curso,
o curso tá com uma promoção de 40%. Eu fiz isso por causa do Covid, né? De pessoas que estão em casa, de pessoas que estão passando por vários conflitos. Então, mesmo conflitos de emaranhamentos financeiros, né? Esse curso ele vai ajudar você a enxergar muitas coisas e desemaranhar muitas coisas através da sua consciência. E nós vamos ter então 3 lives que já vou agendar e já estão, na verdade, já tem as datas e vocês depois de amanhã já vão saber. E nessas lives a gente vai tratar com mais exclusividade as pessoas que estão no grupo. Então, o curso de 840 está 504 dividido em 12 vezes. Então, é um curso bem acessível que você vai ter ele aí por um ano para você assistir, ver no seu tempo e para você fazer o movimento que está faltando na sua vida. E logo a gente vai ter o curso 2 e talvez esse eu faça inclusive mais presencial, porque tem muita coisa para a gente olhar, gente. Eu mesma estou me aprofundando cada vez mais e, nossa, hoje eu estava aqui, de repente começa a vir um monte de informações. Então, como vocês sabem, eu sou um canal para isso. Eu digo um canal para que vocês não me olhem como uma pessoa perfeita, mas como alguém que também gosta de ir profundamente para as coisas e faço isso na minha vida também. E também sou um canal para aquilo que vem do plano espiritual e assim o que eu falo eu também aprendo e transmito isso para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Então, boa noite a todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Entrem aí no link que tem no meu story. Se você entrar no link do meu story, dos meus stories, você vai poder acessar esse curso. E não esqueçam, gente, importantíssimo, colocar amor no cupom para vocês pagarem o valor com desconto, tá bom? Sem esse cupom, vocês vão pagar o valor cheio. Então, tem um lugar lá que você põe amor no cupom para vocês pagarem até amanhã com desconto, tá? Então é isso. Um grande beijo a todos vocês e logo vocês assistam esse filme, gente, que vai e volta. Logo vocês vão ter novidades sobre as meditações e outras coisas que estão acontecendo, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Adorei estar com vocês. Não deu nem para responder o que estava aqui, porque realmente é muita coisa. Eu dei prioridade para as pessoas que já tinham hoje escrito. Tá bom? Então é isso. Beijo. Fiquem com Deus.